Olá pessoal, na aula de número 16 a gente vai estudar agora a resposta de sistemas de segunda ordem e alguns parâmetros que são muito importantes que caracterizam essa resposta. Tá? Para isso, nós vamos começar considerando o seguinte sistema. Imagine que eu tenho aqui um sistema mecânico em rotação, tá? Eu tenho aqui um elemento de amortecimento e uma inércia, tá? Eu vou chamar isso aqui de B, o coeficiente de atrito viscoso, tá? Desse amortecedor que está conectado a esta massa inercial, tá? Veja que neste problema, eu tenho um ângulo θ aqui que eu vou chamar de C. Vai ser o deslocamento angular, tá? Dessa massa inercial. E eu quero ter um deslocamento angular a partir de um torque T fornecido a esta massa inercial, tá? E a gente já sabe que através da modelagem, né, de sistemas mecânicos em rotação, tá? Que a função de transferência entre a posição angular e o torque vai ser 1 sobre S JS mais B. Tá? Não lembra? Volta lá nas aulas de modelagem de sistemas mecânicos em rotação. Tá? Então, essa função de transferência expressa a relação entre o torque e o deslocamento angular, sendo que J é o momento de inércia, B é o coeficiente de atrito viscoso, tá? E digamos que eu desejo construir agora um sistema de controle, tá? Onde eu vou, através de um controlador K, eu vou produzir o torque necessário que vai atuar sobre esse sistema, né? E esse sistema de controle está em malha fechada, ou seja, eu quero produzir a partir de uma referência de posição, eu vou ter um sinal de erro. A partir do erro, eu vou multiplicar esse erro por uma constante, eu tenho um controlador chamado proporcional. Ou seja, esse diagrama de blocos a gente pode desenhar ele de maneira simplificada, tá? Desta forma, JS mais B, aqui é C e aqui é R. E a gente já sabe, né, fazer a simplificação desse diagrama. Nós vamos ter aqui então, vamos calcular a função que relaciona a saída sobre a entrada. Isso aqui vai ser K sobre S, JS mais B, sobre, a gente vai ter aqui, S, JS mais B, mais K sobre S, JS mais B. Eu corto isso aqui. Eu tenho K sobre JS ao quadrado mais BS mais K. Isso aqui, numa forma padrão, vai ser K sobre J, S ao quadrado mais B sobre JS mais K sobre J. Então, a gente tem a função que relaciona a minha saída, que é o deslocamento angular desejado, para essa massa inicial, e o valor de referência para este deslocamento angular. Ok. Veja que este sistema aqui é um sistema que a gente chama de segunda ordem, né? Porque a gente tem um polinômio em S elevado ao quadrado. Tá? Se fosse S ao cubo, seria a terceira ordem.
Tá? Essa é a quarta, seria a quarta ordem. Então, veja que aqui, olha só, K é a constante de um controlador proporcional, onde nós podemos escolher o valor de K para produzir um determinado comportamento na dinâmica desse sistema. Ó, lembre-se, a equação característica ela é o polinômio do denominador igualado a zero, e assim a gente pode encontrar as raízes dessa equação característica que vão determinar a dinâmica desse sistema. Então, vamos fazer aqui, a partir do método de completar o quadrado, vamos calcular aí as raízes dessa equação, tá? Ó, vai ser B sobre JS, mas eu vou somar alguma coisa, mas aqui a gente subtrai, né? Menos K sobre J. Eu tenho que somar com o quê? Com a metade desse meu termo aqui, que multiplica S, e elevar ao quadrado. Então eu tenho B sobre 2J ao quadrado. Eu somo isso dos dois lados da igualdade. Certo? Então, agora, o que acontece, né? Ó, eu somei dos dois lados da nossa igualdade. Tá? Veja qual vai ser o polinômio. Como que a gente pode compactar, né? Ó, a gente poderia ter aqui assim, ó, S mais B sobre 2J. Isso aqui é elevado ao quadrado, né? Ó, porque a gente vai ter S ao quadrado mais 2B sobre 2J, S mais B sobre 2J ao quadrado, que vai ser igual a isso aqui. Então, a gente pode escrever isso aqui como S mais B sobre 2J ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a B sobre 2J ao quadrado menos K sobre J. Logo, nós temos que S mais B sobre 2J, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de B sobre 2J ao quadrado menos K sobre J, tá? Isso aqui é mais ou menos, né? Tá? Porque isso aqui é raiz quadrada, né? Então, a gente tem que S vai ser igual a menos B sobre 2J mais ou menos raiz quadrada de B sobre 2J ao quadrado menos K sobre J. Veja que essas aqui são as raízes 1 e 2, né? Os dois polos da minha função de transferência em malha fechada. Logo eu posso pegar a minha função de transferência, que eu vou chamar de GMF, função de transferência em malha fechada, é K sobre J. Então, eu posso escrever os termos separados de cada polo, né? Eu posso ter aqui S mais B sobre 2J mais, tá? Raiz quadrada de B sobre 2J ao quadrado menos K sobre J, tá? S mais B sobre 2J, talvez que aqui é menos, né? Eu sempre acho que vai ficar mais. E esse mais ou menos vai inverter. Um vai ficar menos, o outro vai ficar mais. Menos raiz quadrada de B sobre 2J ao quadrado menos K sobre J. Então, aqui está a nossa função de transferência em malha fechada explicitando os polos, tá? Veja que aqui, olha só, quando que esses polos vão ser complexos e conjugados? Ó, para que esses polos sejam complexos conjugados,
o que tem dentro da raiz quadrada aqui tem que ser menor que zero, tá? Então a gente tem b sobre 2j ao quadrado menos k sobre j. Isso aqui tem que ser menor que zero, tá? Então a gente tem que b ao quadrado sobre 4j ao quadrado tem que ser menor do que k sobre j. Então a gente tem que b ao quadrado menos 4kj, isso tem que ser menor que zero. Ok? Então veja, dependendo do ganho que a gente escolha para o sistema, ó, B é o amortecimento. O amortecimento ao quadrado menos 4, aumento de inércia vezes. Olha quem apareceu aqui. O meu ganho do meu controlador proporcional. Tá? Meu controlador proporcional. Logo, e se eu quero que ele seja... se a gente tem raízes complexas conjugadas, o comportamento do sistema é subamortecido. Ou seja, vão ter oscilações na resposta transitória. Tá? Isso aqui é para raízes complexas. Complexos conjugados. Se eu quero raízes reais e distintas, para que eu tenha raízes reais e distintas, a gente tem que b ao quadrado menos 4k vezes j tem que ser maior do que zero. Tá? E se eu quiser, esse aqui vai produzir raízes reais e distintas. Ok? E se eu quiser saber, por exemplo, o seguinte, se eu tiver raízes reais iguais, o que tem aqui nessa raiz quadrada aqui tem que ser igual a zero, tá? Olha, se tem que ser igual a zero, então eu tenho que b ao quadrado tem que ser igual a 4kj. B vai ser raiz quadrada de 4kj. Isso aqui vai ser igual a 2 raiz de k vezes j. Ó, esse aqui a gente chama de amortecimento crítico. Tá? Ó, BC é amortecimento crítico. Quando o meu amortecimento for igual a 2 raiz quadrada de k vezes j, eu vou ter raízes reais e distintas. E a razão... Ó, isso aqui eu vou colocar ó, raízes reais e iguais, né? Reais e iguais. E a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pega ó, e faz assim. A nossa função de transferência em malha fechada, repetindo, é k sobre j, s mais s ao quadrado mais b sobre js mais k sobre j. Se eu chamo ômega n ao quadrado de k sobre j, tá? E o meu psi, que a gente chama essa letra grega, que é o coeficiente de amortecimento do sistema, é a razão entre o amortecimento e o amortecimento crítico. Ó, isso aqui vai ser igual a b sobre 2 raiz quadrada de k vezes j. Então, essa minha função de transferência em malha fechada, eu posso escrevê-la da seguinte maneira. S ao quadrado mais 2 que se ômega n mais ômega n ao quadrado. E isso aqui, tá? É a representação padrão
de um sistema de segunda ordem. Ó, então esse cara aqui é importante você saber trabalhar com ele, tá? E agora, se você quer saber as raízes disso aqui, tá? Vamos lá, equação padrão. Ó, a gente tem a equação padrão. Vou chamar agora só de g de s, ômega n ao quadrado. S ao quadrado mais 2qc ômega n s mais ômega n ao quadrado. Ó, as raízes disso aqui, ó, você pode fazer de novo completando o quadrado, tá? Você vai ter aqui, ó, s ao quadrado mais 2qc ômega n s. Isso aqui vai ser igual a menos ômega n ao quadrado, tá? A gente tem que pegar metade disso aqui que multiplicar s e elevar ao quadrado. Então vai ficar qc ômega n ao quadrado nos dois lados. É metade de 2qc ômega n vai ser qc ômega n. Tá? Então a gente tem que s mais qc ômega n, isso aqui elevado ao quadrado, vai ser igual a qc ômega n ao quadrado menos ômega n ao quadrado. Então, a gente tem, ó, vamos colocar aqui desse lado, ó, S mais qc ômega n, isso aqui vai ser, ó, raiz quadrada mais ou menos raiz quadrada de ômega n ao quadrado, qc ao quadrado menos 1. Logo, meu S vai ser igual a menos qc ômega n, mais ou menos ômega n raiz quadrada de qc ao quadrado menos 1. Tá? Veja, a gente tem isso aqui, tá? Ó, se qc ao quadrado menos 1, isso aqui, ó, se qc ao quadrado menos 1, não. Vamos lá. Ó, se a gente tem o qc maior que 0 e menor que 1, isso aqui vai ser um número. A gente vai ter aqui raízes complexas conjugadas, tá? Então, para esse caso, a gente tem que S vai ser igual a menos que C ômega N mais ou menos J ômega D. Sendo que ômega D vai ser igual a ômega N raiz quadrada de 1 menos que C ao quadrado. Ok? Então, a gente tem aqui as raízes para esse sistema, tá? Para esse sistema de segunda ordem. E a gente já tem dois parâmetros aí, um parâmetro adicional, né? Ômega n a gente chama de frequência natural não amortecida. E ômega d, tá? A gente chama de ômega d, a gente chama de frequência natural amortecida. Isso tudo em relação a esse sistema, tá? Então, se a gente tem, exemplo, raízes complexas conjugadas para esse sistema de segunda ordem, tá? O nosso g de s vai ser igual a ômega n ao quadrado, s mais qc ômega n mais j ômega d, s mais qc ômega n menos j ômega d, tá? E a resposta ao degrau disso, ó, se eu pego agora e quero calcular a resposta ao degrau, C de S vezes 1 sobre S,
tá? Aí você pode fazer pela transformada inversa de Laplace, tá? Você vai ter aqui, ó, C de S, tá? Você vai ter K1 sobre S mais K1S, K2S mais K3 sobre S ao quadrado mais 2 que se ômega n S mais ômega n ao quadrado, né? Tá? Você vai ter isso aí para a resposta quando você quiser calcular a resposta ao degrau, né? Tá? Então, você vai precisar fazer o quê? Você pode fazer os métodos que a gente já aprendeu. Volte lá para as aulas iniciais para você calcular K1, K2 e K3 para isso aqui, tá? Ó, tem lá na descrição do expansão e frações parciais para um sistema que tem raízes, polos complexos conjugados. Tá? Reveja esta videoaula ou pegue o livro na internet que explica isso aqui sobre expansão e frações parciais, porque eu não vou fazer a dedução para não ficar longa demais essa aula. Ó, se você fizer a transformada, no caso, expansão e frações parciais, você vai ter 1 sobre S menos S mais que C ômega n, tá? Isso aqui é S mais que C ômega n ao quadrado mais ômega d ao quadrado, menos que C ômega n sobre S mais que C ômega n ao quadrado mais ômega d ao quadrado. E pela transformada inversa de Laplace, você vai ter aqui que o C de t vai ser, ó, a saída para aumentada degrau 1 menos exponencial de menos que si ômega nt, que multiplica cosseno de ômega dt mais que si sobre raiz quadrada de 1 menos que si ao quadrado seno de ômega dt. Isso aqui pode ser agrupado em uma só função cosseno ou uma só função seno. Ó, a gente pode escrever isso aqui também, 1 menos exponencial de menos que c ômega nt, tá? Isso aqui dividido por 1 menos que c ao quadrado, tá? Seno ômega dt mais arco tangente raiz quadrada de 1 menos que c ao quadrado sobre que c. Então a gente tem que guardar essas duas fórmulas aqui, porque é a partir delas que a gente faz um estudo a respeito dos sistemas de segunda ordem a partir da resposta degrau. Tá? Se você não sabe como que isso aqui que está com essa linha aqui vermelha vira isso que está aqui embaixo, é só você fazer aquela regrinha, ó, seno de A mais B, isso aqui é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, tá? Ok? E se a gente quer fazer aqui, ó, R, na verdade é um R que a gente quer, tá? Ó, R vezes isso, tá? Que é um módulo que ele vai dar a amplitude dessa senoide. Ó, R seno A mais B vai ser R vezes seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então aqui a gente tem R seno A cosseno B mais R seno B cosseno A. Ó, se você chamar aqui, ó, cosseno A ômega d dt, isso aqui como se fosse cosseno A, ó, e seno de ômega d dt é o seno A, então você tem aqui, ó, R cosseno B, tá? Seno A mais R
seno B, cosseno A. Então, isso aqui, ó, e isso aqui você pode utilizar, tá? É como se fosse um A, seno A mais B, cosseno A, ok? Então, a partir disso, tá? Você pode calcular, tá? Você vai ter, lembre-se, o R vai ser o módulo disso aí. O que está multiplicando, ó, R cosseno B, ó, não, por exemplo, esse aqui. Ó, cosseno A é esse aqui, né? Então, R seno B vai ser igual a 1, que está aqui na frente, tá? E R cosseno B vai ser igual ao que está aqui, que multiplica seno de A. Aí você tem como tirar a tangente para calcular o ângulo que vai surgir isso aqui. E você tem como calcular esse módulo R também, tá? Você pode desenhar um triângulo assim. Aqui vai ter um ângulo B, por exemplo. Aqui é R, tá? Aqui vai ter um X, por exemplo, e aqui um Y. Aí o cosseno de B vai ser catento adjacente sobre hipotenusa, tá? Então esse X aqui vai ser R cosseno B, tá? Esse Y vai ser R seno B. Aí assim você entende como calcular R, que vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E pronto, aí você chega nessa representação aqui de baixo, tá? Ou seja, é uma senoide defasada. E o ângulo de defasagem é dado pelo coeficiente de amortecimento. E quem é a resposta natural aqui? A resposta transitória, né? É tudo isso aqui. Ó, isso aqui é a resposta transitória. Vai tender a zero quando tende para o infinito. Por causa, né, desse cara aqui, tá? Que multiplica essa senoide. Ok, então, lembrando que isso aqui é para t maior ou igual a zero, tá? E se o meu que se for igual a zero, meu coeficiente de amortecimento for nulo, o que vai acontecer aqui? Você vai ter aqui 1 menos essa exponencial aqui vai ser 1, né? Se esse que se aqui é zero, esse exponencial de zero vezes alguma coisa vai dar 1. Aqui embaixo esse termo aqui vai ser 1 menos zero, a raiz quadrada de 1 vai dar 1. Então, vai aparecer aqui, ó, vai aparecer 1 menos seno, tá? Ômega d t, tá? Ó, esse arco tangente aqui, ó, se que se é zero, tá? Acontece que essa tangente aqui, esse arco tangente vai tender a zero também, tá? Porque seria o arco tangente de um número dividido por um número muito pequeno, vai dar um número muito grande, né? A gente teria o arco tangente, ó, vamos calcular para quanto vai tender este arco tangente, né? Tá? Em vez da gente olhar para cá, é melhor a gente olhar aqui, fica azaralhado, né, galera? Fica ruim. É melhor, para a gente definir isso, é melhor a gente olhar para essa aqui, é mais intuitivo a gente olhar para CT, essa primeira linha, ó. Ó, seno de ômega d dt aqui vai dar que se é zero, né? Se a gente olhar para cá, que se é zero, então vai ficar zero vezes seno, então vai ser zero. Isso aqui vai dar 1 nessa exponencial, então isso a gente vai sobrar aqui. CT vai ser 1 menos cosseno de ômega d t. Ó, essa vai ser a resposta desse sistema a uma entrada do tipo degrau. Veja que em regime permanente, o erro vai ser entrada degrau cosseno de ômega dt. Ó. Nesse caso,
Ó, eu estou com uma entrada constante e o meu erro é uma senoide. Ó, eu tenho aí um termo que ele não tende a zero, né? E se a gente quer saber a resposta temporal, tá? Ó, a resposta temporal quando que se... Ó, vamos pensar aqui, ó. Quando é degrau, né? E são raízes... nesse caso a gente tem... Tá? Quando é zero, não tem... a gente tem uma oscilação pura na saída. Agora vamos ver o seguinte exemplo. Que se igual a 1. O que vai acontecer se esse meu coeficiente de amortecimento que se for igual a 1, tá? Ó, se que se for igual a 1, você vai ter o seguinte. Ó, vamos escrever que se igual a 1, tá? A nossa função de transferência vai ser, ó, s ao quadrado mais 2 ômega n, 2 que se ômega n mais ômega n ao quadrado. Ó. Se que se é igual a 1, quais são as raízes disso aqui? Ó, isso aqui não vai ser S mais ômega n ao quadrado. Isso aqui vai ser o g de S. Ok? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, quando que C é igual a 1, as raízes são reais iguais. Tá? Deixa eu voltar aqui nessa resposta temporal. Tá? Tá, isso aqui é o que resultou no amortecimento crítico. Tá, raízes reais iguais. Ó, aí meus polos S1 e 2 vai ser igual a menos ômega n. Tá? E a minha resposta ao degrau unitário, ó, C de S vai ser igual a ômega n ao quadrado sobre S mais ômega n ao quadrado S. Isso aqui vai ser K1S, tá? Um K1S mais um K2 S mais ômega n ao quadrado mais um K3 sobre S mais ômega n. Aqui de novo, volte lá, se você não lembra como calcula isso aqui, volte lá para a aula de expansão e frações parciais para você comprovar, aplicando a transformada inversa de Laplace. Tá? A gente vai ter um C de t, isso aqui vai ser 1 menos exponencial, tá? De menos ômega nt, que multiplica 1 mais ômega nt. Ó, esse 1 aqui é relativo ao degrau em regime estacionário. E a resposta natural é isso aqui, que vai gerar esse termo, né? Tá? O exponencial de menos ômega nt, tá? É em relação a esse cara aqui. E o ômega nt vezes isso é relativo a esse termo aqui ao quadrado. Tá? Então, veja que nesse caso, ó, a gente tem dois polos reais e iguais. Aí a gente chama isso aqui de criticamente amortecido. O sistema, tá? E se o meu QC agora, ó, é maior do que 1? Ó, se o meu coeficiente de amortecimento é maior do que 1, tá? O que vai acontecer aqui, ó?
Bem aqui, ó. Se é maior do que 1, a gente vai ter essa própria fórmula aqui para representar os polos. A gente vai ter um g de S, vai ser ômega n ao quadrado sobre S mais que si ômega n mais ômega n que si ao quadrado menos 1. S mais que si ômega n menos ômega n que si ao quadrado menos 1. Aí, para a entrada do tipo degrau, tá? Você vai ter o g de S vezes 1, isso tudo vezes 1 sobre S. Aí você vai ter um K1 sobre S mais um K2 S mais que si ômega n mais ômega n que ao quadrado menos 1 mais um K3 S mais que si ômega n menos ômega n que si ao quadrado menos 1. Ó, isso aqui que você vai ter, tá? E agora, de novo, né? E se você quiser comprovar isso aqui, vai ter que fazer manipulações matemáticas. E se não lembra, raízes reais distintas é o exemplo mais fácil de pegar e fazer a expansão de frações parciais. Mas fazendo a transformada inversa disso aqui, com os coeficientes, você vai ter tá? Do termo do degrau unitário em regime estacionário. Agora você tem aqui frações grandes, que eu peço que você fica como lição, vocês comprovarem aí na casa de vocês que isso aqui é verdade. Tá? Aqui é mais, tá? Que c mais raiz quadrada de que c ao quadrado menos 1. Exponencial de menos que c mais que c ao quadrado menos 1 ômega nt menos 1 sobre 2 raiz quadrada de si que c ao quadrado menos 1, que si menos que c ao quadrado menos 1 raiz quadrada, isso aqui que multiplica exponencial de menos que c ao quadrado menos 1 ômega nt. Ó, eu peço que se vocês tentem de fazer esta... para vocês treinarem, né? Façam essa transformada aqui na casa de vocês para ver que isso aqui realmente confere, tá? Então veja que nesse caso, ó, se que c é muito maior do que 1, esse termo aqui ele vai tender para zero muito mais rápido do que esse aqui. Lembrando que isso aqui é para t maior ou igual a zero. Porque aqui a gente está somando, né? Que si mais raiz quadrada de que si ao quadrado menos 1. Aqui a gente está subtraindo de que si raiz quadrada de que si ao quadrado menos 1. Então, nesses casos, ó, lembre-se, a dinâmica dominante é a dos polos mais lentos. Ó, se esse aqui é mais rápido, a dinâmica dominante é do polo mais lento, que é esse aqui da direita. Então, se que C é muito maior do que 1, a gente pode aproximar G de S para o polo P2 sobre S mais P2, como um sistema de primeira ordem. Tá? Lembrando, ó, se que C é maior do que 1, a gente tem um sistema... Ó, vamos colocar aqui a lista. Ó. A gente tem subamortecido. A gente tem isso aqui igual a zero, é não amortecido. Ó, que se igual a 1, a gente tem criticamente amortecido. E que se maior do que 1, a gente tem super amortecido. O super amortecido ele vai ter uma curva que vai ser assim, como um sistema de primeira ordem. Se é muito maior do que 1, vai ser dada pela dinâmica do polo mais lento, que nesse caso é P2. Tá? Se eu tenho criticamente amortecido, veja, entre todas essas respostas, o que vai tender a zero mais rápido é o criticamente amortecido. Tá?
tá? Vou colocar em laranja, ó. Em laranja, criticamente amortecido, a resposta natural vai tender a zero mais rápido. E o subamortecido vai apresentar oscilações, tá? E o não amortecido, ó. O não amortecido, o que, que vai acontecer? Tá? A gente vai ter em regime estacionário, ó, um sistema oscilatório, tá? Isso aqui é quando tem um sistema não amortecido, ok? Então, dito isto, a gente já tem as respostas aqui para todos esses tipos de comportamento em relação a quem vai definir o tipo de sistema vai ser o coeficiente de amortecimento, tá? Por quê? Porque é ele que vai determinar se esse sistema vai ter raízes complexas conjugadas, raízes reais e distintas, raízes reais e iguais, ou vai ter, no caso, vai determinar, né, o formato dessa resposta, tá? Se é subamortecido, sobreamortecido, criticamente amortecido, com base, depende apenas dele aqui, ó. Ele que tá, né? Esse é o parâmetro que tem nessa raiz quadrada que vai fazer com que mude o comportamento desse sistema, tá? Então, dito isto, vamos para os parâmetros. Parâmetros importantes do meu sistema de segunda ordem. A gente tem, ó, tempo de atraso. A gente tem tempo de subida, chama de TR. A gente tem tempo de pico, chama de TP. A gente tem máximo sobre sinal. Ó, isso aqui vai ser MP, ou apenas sobre sinal, e vai ter tempo de acomodação, que vai ser TS, tá? Então, através desses 5 parâmetros, você caracteriza um sistema de segunda ordem. Ó, vamos fazer aqui. Tá. Essa aqui, digamos que essa aqui é a resposta de aqui ele vai tender a 1, tá? Ó, ele vai tender, digamos que está tendendo a 1. Isso aqui é a resposta do meu sistema padrão, com que se maior que 0 é menor do que 1, tá? Se o meu que se é igual a 1 ou maior do que 1, eu não vou ter nem sobressinal e nem instante de pico, né? Por quê? Porque eu não vou ter sobressinal. Eu não vou ter uma flutuação nos valores acima do valor de regime estacionário. Então, quem é o tempo de atraso? Ó? O tempo de atraso, que é TD, ó, ele vai ser o tempo que vai levar para atingir metade. A primeira vez que esse sistema atinge metade do valor de regime estacionário. Sendo que aqui então é 0,5. Quando eu tiver metade do valor de regime estacionário, eu tenho esse valor aqui que eu chamo de tempo de atraso. Tá? Quem é o tempo de subida? O tempo de subida é o intervalo que eu tenho aqui para eu ir de 0 até a primeira vez que eu vou passar pelo valor de regime estacionário. Tá? O meu instante de pico é o instante que eu atinjo o valor máximo da minha saída. Isso aqui é C de T quando eu estou aplicando um degrau, tá? Isso aqui é de E de S e C de S vai ser igual a G de S vezes 1 sobre S.
tá? Quando eu aplico um degrau. Então, isso aqui vai ser o meu TP, instante de pico, tá? Aqui é TS, aqui é TD, tá? Ó, o máximo sobressinal. Quem vai ser o máximo sobressinal? Vai ser essa diferença aqui, ó. Tá? Normalmente, ó, você vai pegar, ó, a gente está considerando aqui com o valor de regime estacionário é unitário, tá? Mas pode acontecer de eu ter um sistema que tem ganho aqui. Aí, essa diferença, ó, do valor máximo, ó, tá? Isso aqui aqui é TP menos C em regime estacionário sobre C em regime estacionário. Ó, por quê? Porque eu posso ter aqui um valor que não é unitário em regime estacionário. Esse C infinito aqui seria 1, né? E o meu valor no instante de pico, por exemplo, podia ser 2, atingir o dobro. Então, seria 2 menos 1 dividido por 1 aqui, ó, o máximo sobressinal ó, seria 1. Isso aqui vezes 100, para você ter porcentagem, ó, MP em porcentagem aqui, você pega MP e multiplica por 100%. Ó, se o meu valor de regime estacionário é 1, meu valor de pico é 2, então eu teria um sobressinal de 100% do valor de regime estacionário, que é 2. Né? É o dobro, né? Teve um aumento de 100%. Tá? Isso aqui, esses parâmetros são importantes, tá, pessoal? Porque eles que vão determinar. A gente vai projetar os nossos controladores com base nesses parâmetros, tá? Ó, eu vou dizer, ó, eu quero ter um sobressinal de tantos por cento e então eu quero ter um tempo de acomodação de tantos segundos. Então eu tenho que descobrir qual é o meu coeficiente de amortecimento, qual é a minha frequência natural de oscilação não amortecida, para eu calcular os polos desejados desse sistema e assim utilizar alguma técnica para fazer com que essa resposta tenha esses polos da dinâmica selecionada. E quem é agora o... Ó, vou traçar uma linha amarela aqui, ó. E vou fazer aqui assim, ó, para explicar o que é o tempo de acomodação. É o tempo que leva para minha resposta entrar e permanecer em 5% ou 2%. Tem dois critérios, tá? Ele vai oscilar dentro de 5% do meu valor de regime estacionário ou 2% do regime estacionário, tá? Quando eu atinjo essa faixa de valores e não saio mais, então eu digo que eu alcancei o tempo de acomodação desse sistema. Ele está acomodado em uma resposta em torno, né? Ele está próximo do meu valor de regime estacionário, tá? E vamos ver aqui, ó, como é que a gente obtém, ó, tempo de subida. Ó, matematicamente, ó, o tempo de atraso é metade do valor quando eu tenho metade aqui do primeira vez que eu encontro o meu valor de regime permanente, tá? E o meu tempo de subida TR, como é que eu obtenho ele? Ó, a partir de C de T. Isso aqui é 1 menos exponencial menos que C ômega nt, que multiplica cosseno de ômega dt mais que si sobre raiz quadrada de 1 menos que si ao quadrado seno de ômega dt, tá? Que é isso que tá bem aqui, ó. Cadê? Essa primeira parte aqui, tá? Ó, veja, se o meu valor de regime estacionário é 1,
Ó, a primeira vez que eu atinjo 1 aqui, ó, vai ser CTR. Ó. CTR vai ser igual a 1, tá? Então, eu igualo isso aqui a 1, tá? Ó, 1 menos exponencial de menos que c ômega n t vezes isso aí que tem aqui no parênteses. Então, se eu igualo a 1, o que isso significa? Como isso aqui não é zero, tá? E a gente está em TR aqui, viu? Como isso aqui não é zero, então isso aqui que tem nesse parêntese tem que ser igual a zero, tá? Ó, se esse exponencial não é zero, o que tem nesse parêntese tem que ser igual a zero. Dessa forma, a gente tem, para obter uma fórmula para o tempo de subida, a gente tem que o cosseno de ômega dt tem que ser igual a menos que si sobre raiz quadrada de 1 menos que si ao quadrado seno de ômega dt, tá? Então eu tenho que a tangente de ômega dt, isso aqui tem que ser igual a menos raiz quadrada de 1 menos que si ao quadrado sobre que si. Então isso aqui é TR, viu? Tá, a gente está em TR. Então meu TR, meu tempo de subida, tem que ser o arco tangente, tá? Tem que ser o arco tangente aqui, ó, de ômega d sobre sigma, menos sigma, né? Como assim ômega d sobre menos sigma? Veja, deixa eu desenhar aqui em cima. Ômega d não é ômega n raiz quadrada de 1 menos que c ao quadrado? Esse meu sigma vai ser igual a que c ômega n, tá? Esse sigma aí, ele também tem um nome, tá? A gente chama esse sigma, vamos ver o nome, ele também tem uma... a gente chama de atenuação, tá? Colocar aqui, ó, atenuação. Ó, logo você vai ter ó, ômega d sobre menos sigma aqui. Por que esse sigma tá com negativo aqui e esse menos não tá aqui na frente? Tá? Porque ó, se você traçar aqui um plano complexo S, aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária e aqui é a parte real. Tá? Então eu tenho aqui menos sigma, tá? Se o sistema ele é estável, né? Eu tenho que se entre 0 e 1, eu vou ter aqui J ômega D, tá? E eu vou ter um ângulo aqui beta, tá? Então veja, se está no segundo quadrante, né? Então quem vai com sinal negativo aqui para calcular esse arco tangente vai ser esse sigma. Ó, isso aqui é a parte real e a parte imaginária do polo, né? Ó, isso aqui não é, a gente não tem lá, o polo não é menos que si ômega n mais ou menos j ômega d, sendo que ômega d é isso. Se a gente fizer num gráfico, ó, o meu polo nesse gráfico, ó, ele vai ter a parte real e a parte imaginária. A gente vai ter um ângulo beta aqui, ó, tá? Então isso aqui vai dar um número negativo, tá? Mas vai dar um número, ó, esse arco tangente vai dar um número que a gente está contando desse eixo aqui, fazendo circulando, né, esse sistema de coordenadas no sentido horário, tá? Mas por padrão, né, a gente calcula um ângulo positivo aqui, né, no sentido anti-horário, né? Então, quanto vai ser esse ângulo aqui, ó? Então, esse TR vai ser π, isso aqui está em radiano, né? Menos beta sobre ômega d, tá? Ó, se você calcular aqui, vai dar, se você utilizar o sinal positivo aqui nesse sigma, vai dar um ângulo beta positivo. Seria um ângulo que você está deslocando no sentido anti-horário a partir do eixo real,
né? Tá? Aí dessa forma, só que não é esse ângulo, você quer pegar, né, os π radianos, que é 180 graus, e subtrair esse beta, tá? Nesse caso aqui, ó, vai dar um beta negativo e aqui você somaria com beta, né? Ó, aqui você somaria com beta, porque a partir dessa fórmula aqui, você vai ter um beta negativo, tá? Ou seja, se você utilizar aqui... Isso aqui pode ser um pouquinho confuso, tá? Mas se você jogar na calculadora e tal, e ver exemplos no livro que resolvem isso aqui, você pode não entender se você não pensar em termos dessa rotação aqui no sentido anti-horário e sentido horário, com base no que você calcula na calculadora, né? A parte imaginária aqui é positiva e a parte real é negativa. Se você calcular esse arco tangente, vai dar um número negativo. Então você tem que somar com π para dar o ângulo certo. Agora, se você não utilizar o sinal positivo aqui, você tem que subtrair por beta, tá? Sendo que beta é esse ângulo aqui, tá? Então, esse aí vai ser o valor para... Ah, tá faltando uma coisa, né? Tem que multiplicar aqui por 1 sobre ômega d, que tá aqui, né? Tá? Então, veja que o tempo de subida ele é inversamente proporcional à frequência natural não amortecida, ou seja, se você quiser um sistema mais rápido, ele vai ter uma oscilação maior, tá? Se você quer ter um sistema mais lento, com uma oscilação menor, ele também vai ser mais lento, tá? O próximo parâmetro aqui, ó, a gente pode tirar uma fórmula, é um instante de pico, ó, ou tempo de pico, né? Instante de pico. Para isso, você pode derivar isso aqui, a nossa função de resposta c de t, e igualar a zero para ter o ponto máximo. Tá? Se você derivar e igualar a zero, você vai ter aqui o seguinte, ó, que se ômega n exponencial de menos que se ômega nt, cosseno de ômega dt mais que si sobre raiz quadrada de 1 menos que si ao quadrado, seno de ômega dt, isso aqui mais exponencial de menos que se ômega n, isso aqui é um que si, tá? Que se ômega nt, ômega d seno de ômega dt, menos que se ômega d, 1 menos que c ao quadrado, cosseno ômega d t. Se você expandir isso aqui, você vai chegar que os termos em cosseno se anulam, tá? Se os termos de cosseno se anulam e a gente iguala a zero, a gente tem aqui que a derivada disso aqui, em função do tempo, quando a gente tem o instante de pico, isso aqui vai ser igual a zero, que vai ser igual a seno de ômega d tp, que multiplica ômega n, 1 menos que c ao quadrado, exponencial de menos que c ômega n tp. Tá? Logo, o seno de ômega d tp tem que ser igual a zero de novo, porque isso aqui não é nulo. Né? Então, isso aqui tem que ser zero. Esse seno aí que tem que ser zero. Tá? No instante de pico. Logo, para ser zero, ômega dTp tem que ser igual a zero, π, 2π, 3π e assim sucessivamente. Porque sempre quando você tiver em radiano que é π, 2π, 3, múltiplo de π, inteiros, né? Você vai ter 180, múltiplos de 180 graus. E como você precisa o instante de pico no primeiro instante, né, que a gente atinge o valor máximo vai ser em π, tá? Ó, por quê? Em zero, né, o sistema ainda está em repouso, tá? A gente ainda não está tendo um ciclo aqui, nisso aqui, tá?
ainda não começou a, digamos assim, a girar esse fasor aí que representa essa senoide, por exemplo, tá? Então, você vai ter que ômega d TP vai ser igual a π. Logo, o instante de pico vai ser igual a π sobre ômega d. Ó, veja aqui aquela questão, ó, você tem ó, o ômega d é a frequência natural não amortecida. Tá? Ele é inversamente proporcional ao instante de pico. Tá? E vamos ver o outro fator que falta, ó, é o... Vou colocar 3 máximo sobrecinal. Para o máximo sobrecinal, ó, você vai ter isso aqui menos 1. Tá? Isso aqui menos 1. Então, isso aí é quando a gente tem um sistema padrão também, tá? Ó, e a gente já sabe que TP é isso aqui. Logo, MP a gente vai ter menos que C ômega N TP, que é π sobre ômega D. Isso aqui que multiplica cosseno de π mais que C sobre 1 menos que C ao quadrado, seno de π. Isso aqui vai ser zero. Isso aqui é igual a menos 1. Tá? Então, opa. Então, deixa eu voltar isso aqui que deu ruim. Tá? Então, você tem que o instante de pico aqui vai ser exponencial de menos que C ômega n π sobre ômega d. Tá, e você pode escrever isso aqui da seguinte forma. Menos que C sobre raiz quadrada de 1 menos que C ao quadrado, que multiplica π. Isso aqui é MP. Tá? Ok? Então, tá, a gente tem mais um parâmetro. Aí, ou seja, se você pode dizer, multiplicar aqui por 100%, isso aqui por 100%, aí você diz, eu quero um sobresinal de 5% máximo. Aí, quanto é que vai ser o meu QSI? Aí você calcula por aqui. Aplica logaritmo natural nos dois lados da equação e calcula QSI. Tá? E em relação ao tempo de acomodação, tá? Agora o tempo de acomodação ele já é um pouquinho mais complicado, tá? Para deduzir, né? Uma característica importante é que não importa a frequência natural de diferentes sistemas em relação ao coeficiente de amortecimento, tá? Por exemplo, se eu tenho dois sistemas com frequências naturais diferentes, mas com coeficientes de amortecimento iguais, eles vão produzir oscilações nas mesmas amplitudes, ok? Eles vão ter máximos sobre sinais aqui idênticos, tá? Não importa a frequência natural em relação a essas oscilações. As oscilações elas vão ser exatamente iguais. O que muda vai ser o tempo, né? O que vai mudar vai ser o tempo de subida, vai ser o que vai mudar vai ser o tempo de acomodação, o tempo de pico, mas a quantidade de oscilações que você vai ter e o formato delas, o máximo sobre sinal, vão ser todos iguais. Tá? Para o tempo de acomodação, a gente usa duas regras. Duas regras a partir da literatura. Ó. A gente tem o critério de 2% e o critério de 5%. Tá? Isso aqui surge com base da gente, isso feito experimentalmente, pegar vários sistemas, tá, com diferentes valores de coeficiente de amortecimento, tá?
vários sistemas diferentes e verificando experimentalmente o tempo de acomodação em relação à constante de tempo, tá? E essa constante de tempo, ó, já vou falar para vocês qual seria essa constante de tempo, tá? Mas o critério de 2% a gente considera que o tempo de acomodação é de 4 constantes de tempo. Então é 4 que se ômega n. O critério de 5%, TS vai ser igual a 3 constantes de tempo, que vai ser aqui 3 sobre que se ômega n. Tá? E que constante de tempo, essa constante de tempo T igual a 1 sobre que se ômega n, da onde é que é isso? Ela vem do formato da oscilação da resposta ao degrau. Ó. Tá? O que acontece é que essas oscilações, tá? Elas existem aqui através de uma envoltória, tá? Ó, vai ter uma envoltória aqui, uma função que causa aqui, ela vai delimitar essas oscilações, os valores máximos e mínimos dessas oscilações, tá? E da onde sai isso aqui, né? E qual é a amplitude aqui? Qual é os valores dessas funções aqui que formam essas envoltórias, tá? Essas formas de onda que vão delimitar essas oscilações. Veja que C de T, de novo aquela formulinha lá, ó, que si ômega nt, 1 menos que C ao quadrado. Isso aqui que multiplica uma senoide, tá? Veja, o que vai delimitar aqui a amplitude dessa senoide? Vai ser isso aqui, ó. E qual é a constante de tempo desse decaimento exponencial? Ó? Se a gente olhar só para o decaimento exponencial, veja, você lembra aquele conceito do sistema de primeira ordem, quando a gente falou sobre constante de tempo? Quando a gente tinha um valor aqui de t, onde a gente obtinha exponencial de menos 1, tá? Nesse caso, t vai ser igual a 1 sobre QC ômega n. Quando a gente tiver t igual a 1 sobre QC ômega n, a gente vai ter exponencial de menos 1, tá? Que aqui vai dar vai dar 38% do valor final, só que a gente tem esse termo que está aqui embaixo, né? Tá? Mas, em termos de constante de tempo dessa envoltória, a gente olha só para esse decaimento exponencial e pensa, qual é o valor que vai fazer que a gente tenha aqui exponencial de menos 1? Tá? E isso vem lá daquele conceito do sistema de primeira ordem. Tá? Para a resposta ao degrau, a gente tinha 1 menos exponencial de menos 1, dava 63% aproximadamente. Do valor de regime estacionário, era o valor da constante de tempo. Tá? Logo, em relação ao decaimento exponencial, ó, esse decaimento exponencial, tá? Essa envoltória, veja que isso aqui está deslocado para cima e vai estar deslocado para baixo, tá? Então essa envoltória seria 1 e aqui é 1 também, ó, que vem daqui, tá? E aqui a gente vai ter um positivo e um negativo para essa exponencial aqui, tá? Ou seja, como é esse cara aqui que define a nossa como vai ser essa amplitude dessas oscilações, como elas vão amortecer ou não, né? Então, essa constante de tempo para o sistema de segunda ordem, para definir o tempo de acomodação, utiliza esse conceito do valor de t, onde a gente teria esse exponencial aqui, menos 1, tá? Exponencial de menos 1. Aí, isso aqui vai definir, ó, a gente pode somar aqui para ter a parte superior e inferior dessa envoltória da nossa resposta aqui, C de t.
em função do tempo, tá? E é esse que é esse t que está bem aqui. E por isso que fica 4 sobre QC ômega n e 3 sobre QC ômega n. Ó. E a mesma coisa aqui. Ó, TS é 4 sobre sigma para o critério de 2%, ou TS igual a 3 sobre sigma para o critério de 5%. Tá? Então, de posse de tudo isso, você vai ter, né, como definir. Ó, a gente faz o que para fazer um projeto de sistema de controle? Vamos definir o tempo de acomodação que a gente quer. Quanto mais rápido o tempo de acomodação, maior vai ser a amplitude da oscilação. Tá? Ok? Ó, veja, por quê? Ó, veja que isso aqui é conflitante. Ó, isso com isso. Né? Se eu quero que ele chegue mais rápido ao regime estacionário, o meu amortecimento ele diminui, ele vai ser menor. Se eu quero um amortecimento maior, o meu tempo de assentamento também vai aumentar. Então, são dois objetivos conflitantes que a gente tem que levar em conta. Né? A partir daqui, tempo de acomodação, você tem um amortecimento que você quer, você tem um tempo de acomodação, você calcula a frequência natural não amortecida. Aí, com isso, você tem a atenuação, você tem a frequência natural não amortecida, você tem as raízes de um polinômio desejado, tá? De quem? Para tentar fazer o seguinte, ó, calcular isso aqui, o valor de K, calcular o valor de K que faça com que você tenha aquela dinâmica desejada. Mas você tem que saber o seguinte, ó, se eu tenho apenas um ganho proporcional, para só valores positivos de K, pode ser que eu não consiga ter uma dinâmica específica, tá? Por quê? Porque a gente vai ter uma faixa de valores possíveis para essas raízes aqui com base em K. Tá? Por exemplo, a parte real da minha dinâmica em malha fechada eu não modifico. Eu vou modificar apenas o que tem na minha parte aqui que vai resultar na minha oscilação desse sistema. Tá? Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente trabalhou com as características do sistema de segunda ordem, tá? Na próxima aula nós vamos vamos ver. A gente pode fazer o seguinte na próxima aula, trabalhar com a resposta no MATLAB, do sistema de primeira ordem e segunda ordem, como obter tudo no MATLAB, tá? Então a gente fica por aqui, até breve.